mais específico um nicho você se adentrava e mais protocolar era o seu atendimento. Então, se você formou e faz neurologia, você vai atender só dentro da neuro. Se você se especializa em cefaleia, você só vai atender uma doença específica. E quanto mais você se especializa, mais a sua rotina fica dentro de um só protocolo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente, um podcast que visa ampliar sua visão sobre si próprio e sobre sua visão de mundo. Cada vez a gente traz aqui um convidado e hoje eu vou ter o prazer de ter uma pessoa que eu considero que é um outlier, pelo menos quando ele contar da carreira médica que ele fez. E antes de chamá-lo para ele próprio contar e dizer quem ele é, João Vitor Ineco Areias. O João hoje é CEO no Incor Minas, é o core do trabalho dele. Ele é presidente voluntário e organizador do TEDx BH e ele trabalha também como consultor em programas de inovação do DASA. Começamos bem, né? João, bem-vindo, e acho que é melhor você mesmo explicar quem é você. Pô, Ari, que honra estar hoje aqui com você. É uma grande honra para mim estar hoje aqui no Consciente. Excelente podcast, ótimos conteúdos. Sou João, sou médico, sou gestor por paixão. Apesar da minha formação técnica ser realmente medicina, desde criança eu sabia que a minha paixão era por liderar pessoas, gerenciar projetos. E hoje é isso que eu tento trazer dentro da minha carreira. Muito bem-vindo, João. Você é daqueles convidados que a gente tem que deixar esse monte de coisa na mesa, senão, que isso. Senão o entrevistador se perde. Até parece. E aí, João, a gente podia fazer um exercício que toda vez no Consciente a gente faz, claro, que é dividir a vida na lógica dos setênios, né? Isso originalmente foi feito pelo Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner, ele inspirou e criou a antroposofia, a medicina antroposófica. Eu confesso que quando eu estava na medicina assistencial, eu não gostava muito, achava muito pouco ortodoxo, mas quando eu tive contato com um livro chamado Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da Gudrun, uma médica aqui da USP, infelizmente ela faleceu há pouco tempo, o esposo dela foi o criador das cadeiras Giroflex lá na Suíça. Bom. E ao ler esse livro, essa lógica do setênio eu achei bem legal, porque ele ajuda a gente a entender a nossa vida em termos de ciclos, né? Primeiro ciclo, João, 0 a 7 anos, você foi criado por onde? O que você lembra? Hoje em dia, às vezes, as pessoas... Tem uma coisa que eu falo que é coisa de velho, que é falar assim, quando eu era criança, eu brincava na rua. Os tempos mudaram, né? Mas e você? O que você tem aí de referência, de lembrança dessa primeira infância, 0 a 7 anos? Cara, que bacana essa metodologia de entrevistas, interessante. Com 0 a 7 anos, primeiro eu tenho que parar um pouquinho para agradecer meus pais. Graças a Deus, eu tive meus pais muito presentes dentro da minha formação. Meu pai era médico, minha mãe é dentista. Minha mãe era uma mãe super carinhosa, abdicou da sua função dentro da ortodontia para cuidar dos filhos. Uma história super bacana. E do 0 aos 7 anos eu sempre fui uma criança muito inquieta, muito elétrica, que foi no neurologista algumas vezes para descobrir por que esse menino era tão agitado. Olha. Mas sempre fui de colocar o dedo na tomada, clicar nos botões para descobrir o que eles faziam e é isso. João, duas questões sobre que eu queria que você comentasse um pouquinho. Primeiro, só uma observação. A gente tem um convidado aqui no podcast que teve aqui, o Rafael Alarcon. Ele é o maior atleta brasileiro de todos os tempos em squash. Que bacana. 4 pan-americanos, medalhas em 3 deles. E eu achei legal, cara. Não sei se é seu caso. Também não sei se é o meu, porque na época não tinha diagnóstico. Mas o Rafa, ele veio aqui falar como não existe esse estereótipo de que um TDAH não pode ser um grande campeão. Ele devia ter, o menino dele super acelerado também.
e é um grande campeão, né? Então, esses estereótipos, graças a Deus, que hoje em dia... Agora, sobre sua mãe. Ortodontista, porque não é fácil, se não me engano, João, calculando um pouco de quantos anos você tem e tudo. Ela fez ortodontia numa época que ela devia ser precursora. E ela abriu mão por conta da maternagem com você ou ela equilibrou os dois? Não, exatamente. Ela abriu... Eu nasci, 2 anos se passaram, minha irmã nasceu. Assim que minha irmã nasceu, ela abriu mão da prática assistencial para conseguir estar mais perto da família. E, cara, eu acho que isso assim, foi excepcionalmente importante. Ela estava muito próxima de mim, tentando me incentivar ao máximo. E pô, sou muito grato a toda essa história, todo esse carinho que ela me deu desde da essência. Pô, não tem como falar de 0 a 7 anos sem falar de, pô, cara, que bênção isso aí pra mim. Ô João, e eu sei que nós vamos falar disso lá mais na frente, mas quando eu falei que você é um outlier, pelo menos na carreira médica, eu tô vendo aqui que eu acho que tem influência da sua mãe. Porque é muito legal, a gente estava falando há pouco tempo de um querido que a gente tem em comum, que já foi entrevistado aqui também do Consciente, que é o Vitor Cadelha. Cara, um gênio, né? Um gênio. E eu acho que o Vitor, eu, de certa forma, eu ainda fui mais radical, eu acabei dando baixa no CRM, mas eu só deixei atividade assistencial. E depois você vai contar disso, mas sua mãe também faz isso então, né? Ou seja, é uma influência de que alguém deixa assistência para poder cuidar. Você acha que isso vai acabar tendo alguma influência das decisões que você acabou tomando ao longo da carreira? Cara, eu acho que a assistência que ela prestou a mim me fez perceber várias coisas interessantes na vida, mas acho que o fato dela ter abdicado da carreira não necessariamente está correlacionado com as decisões que eu tomei na assistência. Eu acho que dentro da graduação, e a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, eu fui percebendo que talvez a melhor forma de você gerar um impacto assistencial é talvez dando 2 passos para trás e tentar enxergar o todo e não só aquele único paciente. Sempre fui apaixonado pela medicina, do dia que eu pisei na sala de anatomia até o dia que eu levantei o diploma, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que dando esses 2 passos para trás, como propósito de vida pessoal, eu acho que o impacto estava em tentar enxergar o todo, enxergar o macro. É incrível, João. Nós vamos evoluir no seu próximo setênio, né? 7 a 14. Mas eu estava na gravação outro dia em estúdio com meu time que queria extrair de mim assim, não, a gente quer que você fale de coração. O que para você te motiva? E para mim o que sempre me motivou, o que sempre talvez me impactou, eu sempre tive muita compaixão pelo sofrimento humano. E quando eu deixei a medicina assistencial, nisso foi doloroso porque eu podia ver pessoas, mas eu senti exatamente o que você falou agora. Como eu fui para uma veia de treinar educadores médicos, eu sinto que hoje eu consigo atingir muito mais gente do que aquele 1 a 1. E você agora está fazendo uma coisa, já está numa carreira assim parecida, mas você está sendo ousado, né? De assim, formou em medicina com uma carreira brilhante dessa. Não vamos ficar falando só de medicina, senão vai dar ruim, mas a gente pode falar disso só para terminar. Você vai fazer residência ou vai continuar nesse caminho gestão, atingir mais gente, tudo que nós vamos falar hoje? Isso já é uma coisa que já decidiu? Pô, Ari, acho que essa aí é a questão da minha vida, né? Assim, a pergunta que eu demorei 3 anos para tentar responder e que acho que hoje, cada vez mais, eu tenho mais consciência sobre a resposta. Tá. Tenho ficado muito feliz com o caminho que as coisas têm tomado, eu tendo mais espaço na gestão. E estou mais confiante de que o meu caminho é mais um MBA, talvez um MBA em alguma universidade lá fora, do que realmente uma residência, né? Tentar me especializar mais em gestão e saúde e não na assistência direta, apesar de ser apaixonado pela assistência e isso me ter doído bastante durante a graduação. Foi uma decisão cara, né? Sim. A gente tem um conhecido em comum, o Pedro Calisto, que hoje é estagiário na Sinapse, e vocês desenvolveram... Um grande querido. Cara, o HBS, depois talvez você tenha que falar um pouquinho dessa iniciativa. Claro. Mas o Pedro Calisto, sabe o que ele fala? A gente conversando sobre você esses dias, ele falou: Ari, um cara como o João,
vai parar agora para fazer residência? Tipo assim, como, o cara já é um foguete, ela quer Não, que bom, isso, pelo amor de Deus. Mas vamos voltar pro CTN, senão quem tá nos ouvindo vai falar assim, isso tá virando papo de médico. 7 a 14, João, alguma lembrança, sei lá, música, brincadeira, programa de TV, cidade, e essa fase aí, 7 a 14, alguma coisa que você lembra e tudo? Cara, eu acho que assim, do 7 ao 14, o que me marcou bastante foi tentar ter desde jovem experiências de liderança precoce. Claro, errando muito, fazendo tudo errado, mas desde jovem assim, eu participava de colônia de férias e eu tentava liderar o grupo da colônia de férias. Eu fui presidente do Grêmio na escola com 12 anos, sempre tentando me expor a questões que eu não estava pronto ainda para assumir. E eu acho que esses cargos, talvez, de liderança precoce podem ter me ajudado com alguns cargos de liderança durante a graduação, que eu fui depois recebendo. Mas, cara, eu acho que isso, para mim, foi game changing. Ter oportunidades, mesmo que insignificantes. Por que significa presidente do Grêmio de uma escola? Nada, mas eu acho que aquele início da vontade de fazer diferente, de criar um festival de sorvete diferente na escola, de fazer um show de talentos diferente e chamar pessoas diferentes para fazer alguma coisa interessante, eu acho que essa vontade de fazer diferente e trazer lideranças para junto de um mesmo propósito foi algo super interessante aí dos 7 aos 14. Como diz em Minas, uai, João, eu acho que isso é uma coisa maior, sabe por quê? Eu, olhando para trás, eu acho que eu também sempre tive uma posição protagonista como líder, mas nada na minha vida foi mais difícil que gestão de pessoas. Sem sombra de dúvida. Eu sou um líder que meu time, meu RH fala, olha, você é um líder magnético, as pessoas vão atrás. Tem gente que fala para mim, você é o cara que abre a picada do mato. Tem gente que fala, deixa o Ari abrir a picada e vai atrás. Cara, mas é impressionante, né? Você te conheci hoje presencialmente, é verdade. É verdade. Você tem um clima magnético que puxa as pessoas para perto, sem sombra de dúvida. Pode ser. Mas é engraçado, olha que interessante. Eu sempre gostei de ser eminência parda. Por exemplo, quando no Grêmio Estudantil, e depois isso repetiu, nós vamos falar de época de faculdade, lá na faculdade que eu fiz, chamava diretório acadêmico, e até hoje, assim, eu não gosto do cargo executivo de ser o presidente, do principal líder. Porque eu acho que isso envolve muita liderança, e envolve muita disciplina e dá muito trabalho. Então nós vamos falar disso, tem estilos diferentes, né? Eu sou mais esse tipo de líder e eu vejo que você, diferente de mim, você tem uma parte provavelmente de função executiva, organizacional, bem organizada, não. Porque para ser presidente, para ser esse tipo de líder, você tem que ter alguma disciplina no seu dia ali para organizar as coisas, etc. Ou você também não era um garoto que não era disciplinado? Ari, eu acho que essa fala que você traz é cirúrgica. Eu nunca fui por organização, nativamente organizado, mas eu me coloquei em uma posição que eu precisava ser organizado, porque se eu não fosse, tudo daria errado e a responsabilidade era minha. Entendi. Então, assim, a gente começava, sei lá, com um festival de sorvete na escola, mas quando você assume uma posição de liderança, você não tem organizado. A hora que o cara chega para trazer o sorvete, e, enfim, dando um exemplo simples, as coisas não fluíam, mas sem sombra de dúvidas, minha essência do 0 ao 7, eu era o diagnóstico de TDAH, sabe? Mas acho que com o tempo eu tive que criar ferramentas, ler livros para tentar me organizar melhor e ter assets mais claros de timing, tempo e organização pessoal. Ou seja, né, a gente criticou muito, quando eu era professor de biologia no cursinho, era clássico dizer que Lamarck estava completamente errado e Darwin descobriu o mundo, porque a gente já nasce com características genéticas, né? A velha história da girafa. A girafa foi esticando o pescoço devagarzinho, nasceu uma girafa de pescoço grande e foi selecionada para isso. Eu lembro que eu falava para os alunos, se você malhar muito, você vai ter um bebê que nasce mais musculoso? Não. Só que aí vem a epigenética, né? A revolução que a psiquiatria traz, mostrando que o meio ambiente nos molda. E olha que interessante que você está falando.
numa fase de 7 a 14, ainda em formação de personalidade, você fez uma coisa que o meio ambiente, que era assumir um cargo de liderança que te exigia disciplina executiva, pode ter mudado, inclusive, alguns neurôniozinhos aí e ocorreu neuroplasticidade. Então, parabéns. Foi engenhosa essa sua... Cara, que bacana. E eu tento falar isso para todos os jovens que eu tento conversar. E uma dica para mim desses 7 aos 14 é clara. Tente se expor a situações de liderança precoce. Do time de futebol da escolinha, ou do Grêmio, ou do festival de sorvete, ou no seu bairro, na sua igreja, da forma que você conseguir se organizar. Você fazer parte de um protagonismo onde você é o responsável te cria um senso de liderança que vai te fazer ser mais organizado, que vai te fazer se munir de outras informações para conseguir acessar aquilo. Eu acho que foi essas experiências lá atrás que conseguiram me colocar umas experiências aí depois no meu próximo 7 anos. Nós vamos falar disso lá na frente, do TED, etc. Mas assim, olha que interessante. O meu menino, quando foi selecionado para o TED, para o TEDx da Chapel, uma escola aqui de São Paulo, foi graças a uma iniciativa chamada MUN, que é a Mini ONU, ou seja, a escola fazia mini conferência, não sei se já ouviu falar, é muito comum. E ele conta no TED dele que foi graças ao MUN que ele venceu um time desse. Ou seja, exatamente o que você falou, ele teve que buscar uma exposição e essa exposição precoce o fez vencer em alguma medida a timidez, ou seja... Que bacana. Isso é muito importante. Ari, e você, como um neurologista renomado que me conta como que funciona essa plasticidade, essa habilidade dos 7 aos 14 anos das pessoas que com esse pouco tempo adquirir e trazer essa informação para o resto da vida. Então, eu já não sei se eu sou neurologista renomado, que é bondade sua. Mas hoje, como neurocientista, e não é minha área de atuação, então vou falar um pouco que eu sei. Como estudioso em educação, né, tem um estudo clássico que mostra que realmente o aprendizado do zero ele vai só até os 3 anos de idade, onde você imita ou explora. Até para aprender a elevar um braço, você está experimentando como é a contração muscular. Daí para frente, dos 3 anos em diante, é tudo muito associativo, né? Tipo, o que é vareta de bambu, papel de seda e cola? Pipa. Você vai criando inúmeras associações e vai tendo todo o aprendizado. Quando eu fiz neurologia, era uma coisa mais radical. A gente achava que havia muito pouca neuroplasticidade, até quando você começa a observar lesão neuronal. Mas o que eu vejo hoje, a minha opinião hoje, é que aquela visão neuroanatômica que o cérebro funciona de maneira compartimentada não faz o menor sentido. Você tem um sistema integrado e complexo. Então, Ari, o que eu vejo, aí eu vou misturar um pouquinho do que eu aprendi na psiquiatria. Você nasce com um temperamento inato. Parece que esse aí é inato mesmo, isso não é exclusivo da espécie humana. Você vê uma ninhada de cachorro, você tem temperamento diferente. O caráter vai sendo adquirido até os 18 anos. E aí você fecha a personalidade. De 18 a 21... Para você ter uma ideia, no eletrocefalograma, não sei se você sabe disso, as ondas lentas no eletrocefalograma, o chamado delta da juventude, só desaparece aos 25. Então, Ari, opinião pessoal, não sou especialista nisso, mas eu acho que o meio ambiente nessa fase ele é vital, porque ele vai compor toda neuroplasticidade em termos de conexões neurais. E resumindo, para quem não é neuro, não vira papo de neuro. Eu gosto sempre de usar a seguinte metáfora. Os neurônios são convidados para uma festa. Já viu que numa festa você pode ter vários grupinhos, né? Uma hora está conversando nós 3, uma hora está conversando nós 5. Nessa fase 7 a 4 anos. Quanto mais grupinhos diferentes o seu cérebro fizer, melhor. E aí, né, João, a última coisa, parece que um expert precisa de 10 mil horas de prática. Então, você viver na tenridade essa experiência, na minha opinião pessoal, eu não tenho dúvida que vai influenciar. Que bacana. No software, que é a mente, e no hardware, que é o cérebro, né? Isso talvez explique, agora para nós avançarmos, 14 a 21, João, a gente sempre pergunta para os nossos convidados como é que foi escolha profissional.
Dizem que 4 coisas levam o indivíduo a fazer medicina. Ser o melhor aluno, os melhores alunos da medicina. Na época, pelo menos no meu caso, era assim, eu era um bom aluno, eu queria fazer psicologia ou direito, meu pai falou para mim, então você faz psiquiatria. Ascensão social é uma forma importante do Brasil, está mudando um pouco, mas importante. Tentar explicar uma síndrome, uma doença, gente que quis entender profundamente o que era aquilo. E, claro, uma influência do meio, de gente de família médica, etc. Eu estou colocando só 4, mas provavelmente não é só isso, mas como referências. E você? Você é pai médico, ali em BH, teve que fazer teste vocacional ou aquela coisa já sempre teve certeza? Cara, a história é interessante. Eu sempre fui o curioso da turma. Tá. Todo mundo achava que eu ia fazer ou engenharia para descobrir como que uma televisão funciona. Com 7 anos eu me lembro atrás da televisão desmontando um som. Minha mãe chegou e tudo explodiu. E todo mundo tinha certeza que eu ia fazer engenharia, mas o que me fez decidir a medicina foi a curiosidade do corpo humano. Aquilo me fascinava. Assim, como que pela essência, a gente tinha uma célula que virou uma mórula e daqui a pouco virou uma pessoa que pensa, faz, e aquilo me fascinava. Então, aquela vontade de descobrir como as coisas funcionavam, em especial o ser humano, isso, para mim, sempre foi muito presente. Com uns 14, 15 anos, eu já tinha batido, vou fazer medicina, quero saber como as coisas funcionam. E quando o tempo foi se passando, até entrar na faculdade com 18, quase 19 anos, foi surgindo em mim um pouco um senso de propósito, de tentar entregar para o próximo um cuidado que a mim já tinha sido entregue. Eu tenho doença renal crônica, eu nasci com um rim extranumerário, eu tenho uma duplicação incompleta pela calicial direita, para os leigos. Traduz na tua assim, e agora ferrou. Eu tenho 3 rins, só que um desses rins, ele é fibrosado, então é como se eu tivesse 1,5. Então, desde criança eu tomei Bactrim profilático, é um antibiótico, desde criancinha, e senti muito bem acolhido pela minha família e pensei, eu recebi muito, eu tenho que conseguir devolver isso para o mundo. E isso se juntou, né? Aquela curiosidade, vontade de saber como as coisas funcionavam com... Mas você vê que não foge de uma das 4, né, cara? Olha só. Depois, veio ciência de propósito, veio tudo, e claro que uma coisa não é única. Mas isso que eu citei para você agora é de um estudo grande de jornada que investigou muito, sabe? É um estudo que mapeou como funcionava o médico imperialista. Você tinha que ter sangue azul ou, né, filho de um barão do café para fazer medicina. Depois vem Rio de Janeiro, já tinha faculdade, a época dos médicos sanitaristas. Então você já começa, o médico era o intelectual, que sabia de tudo. Vem a fase da especialização, né? Olha o meu caso, cara, na minha época quando eu atuava, anos para aprender exame neurológico, eu virei cefaliatra, eu só atendia cefaleia. A DIB já tem, essa galera, e veio a fase, né, especialização. Depois veio uma fase de certa popularização, o Mais Médicos ele vem numa outra pegada. Mas aí vem uma fase que eu queria saber se tem a ver com você, que agora a gente está falando muito da digitalização e um médico em rede. Bacana. Né? Quando eu fiz um trabalho com oncologistas portugueses, oncologistas clínicos, eles falaram muito isso. Falaram que a gente não toma decisão sozinho. E aí, João, a curiosidade de entender o que você tinha, ser bom aluno, ter influência de pai médico, querer ajudar o próximo, etc., tudo isso influenciou. Mas em relação ao digital, você falou que desmontava a TV. Você é de que época em relação à tecnologia? Porque eu sou da época do Atari e tudo. Você já tinha interesse em tecnologia? Você é de que época? Você pegou qual fase da internet? Desde criança eu era apaixonado com tecnologia. Do Game Boy que eu desmontava para ver como é que funcionava também. Até jogar jogos online, Dota, Minecraft. Quando lançou... Você jogou Minecraft? Não, eu programava para fazer mods do Minecraft para conseguir expandir o mundo, que eu achava que só, sei lá, 200 blocos era um pouco. Então, gostava de fazer mods e tal. E foi aí que eu comecei a ter uma paixão mais nativa por computação, tecnologia. Todo mundo tinha certeza que eu ia fazer ou engenharia ou computação. Mas desde 15 anos eu falava, medicina. Isso é interessante, mas na hora que você olha pro ser humano, cara... não tem jeito. Não tem jeito.
Não entendi, João. Eu tô negociando com um professor de fazer meu pós-doutorado. Negociando assim, um professor do FMG, porque no Brasil o pós-doutorado é uma titulação mais normativa, né? Aqui no Brasil você não... É diferente de lá fora. E ele me falou uma coisa interessantíssima, que ele falou, olha, a sua formação mater, o que você fizer de 18 a 21 anos, vai influenciar completamente a forma que você vê a vida. Que bacana. Tanto que se você tivesse ido para engenharia, eu vejo isso, quando você coloca às vezes tricks mentais, resolver pequenas equações, o engenheiro tem, né, uma cabeça diferente. E eu, Ari, hoje, talvez eu seja mais humanista. Meu filho e minha esposa gostam de me zoar. Pai, você é agora de humanas. Mas, João, outro dia me fizeram a seguinte pergunta. Se eu pudesse fazer uma faculdade hoje, o que eu faria, né? Tem gente que faz filosofia, etc. Eu faria medicina. Porque essa oportunidade... Eu queria voltar de novo ao anatômico, cara. Se eu tivesse a maturidade de hoje... Eu acho que a gente, na medicina, tem uma oportunidade de conhecer o ser humano que, somos suspeitos para falar, né? João, e aí você entra, vai para medicina, começa a fazer faculdade, e aí você começa... A sua história é cheia de coisas, né? O que você acha que é o primeiro caos que você vai contar aqui para nós dentro da faculdade de medicina? Você você começou em 2017? Isso aí. Primeira atividade foi o quê? Liga acadêmica? Cara, eu entrei na medicina com aquela esperança da curiosidade de conhecer o mundo, conhecer a anatomia. Comecei a ter as aulas de fisiologia e aquilo me apaixonou. Tá. Isso durou até o 4º período, a gente já tinha passado anatomia, bioquímica, fui apaixonado pelo bioquímica, li o Guyton inteiro. Tá. Super curioso para saber como é que funcionava o ciclo de Krebs. E com o tempo, na hora que eu comecei a entrar, sair do ciclo base e entrar... Comentário rápido. Para quem não sabe o que é o Guyton e ciclo de Krebs, tem um livro chamado O Corpo Humano, para leigos, que é lindo. Volta. Excelente. Esse ciclo de Krebs é o ciclo da energia, né? Como uma célula... Ela busca energia no corpo, mas fui passando o ciclo básico, fui entrando dentro do ciclo clínico na medicina. A medicina é dividida em 3 grandes blocos do conhecimento. A gente tem até os 2 primeiros anos são ali o ciclo básico, depois a gente entra no ciclo clínico, que começa clínica médica, práticas assistenciais. Na hora que eu entro no ciclo médico, eu comecei a ficar um pouco frustrado com a forma que a medicina se estruturava. Fui conversando com amigos que já eram formados, um exemplo, neurologia. E eu ficava impressionado que quanto melhor médico você era, quanto mais você se capacitava, menos intelectualizada ficava a medicina e mais protocolar. Ou seja, aquela fase do médico sanitarista como Oswaldo Cruz, que era um intelectual, ela meio se perdeu, né? Fragmentou demais. E o que eu fui percebendo na medicina é que quanto mais você se especializava, mais específico um nicho você se adentrava e mais protocolar era o seu atendimento. Então, se você formou e faz neurologia, você vai atender só dentro da neuro. Se você se especializa em cefaleia, você só vai atender uma doença específica. E quanto mais você se especializa, mais a sua rotina fica dentro de um só protocolo. Dentro de uma caixa. E aquilo começou será que eu estou verdadeiramente trazendo o impacto que eu gostaria, que foi o que me fez tentar entrar dentro da medicina? Em cima dessas perguntas, dessas respostas, eu comecei a assistir muito o TED Talks no YouTube. E que você descobriu no YouTube? No YouTube. Tá. E comecei a me fazer perguntas e sempre que você jogava no YouTube aparecia um vídeo de uma pessoa falando e um círculo vermelho atrás. Aquilo foi me gerando uma curiosidade. Famoso círculo vermelho. E foi me gerando uma curiosidade e um dia eu falei, o que é esse TED Talks, né? E você conhece o TED, né? Quem não conhece o TED, porque tem gente que não conhece, eu gosto de falar que é uma grande plataforma de palestra, mas hoje é legal procurar na Smart TV. Hoje toda Smart TV, quando você vai mudar, né? HBO, Netflix, etc., tem lá o TED. Então, isso aí. Mas para não ficar solto, antes de você continuar, fala só o que é o TED, João. O que é o TED? Claro. O TED ele é uma organização sem fins lucrativos que foi criada lá na Califórnia em 94, que na época era uma conferência. 94 ou 84? 84. E na época reunia pessoas para discutir tecnologia, entretenimento e design. Por isso o T é de TED.
a marca começou a crescer, se internacionalmente consolidar. E aulas curtas, né, João? Porque na época, pô, eles inauguraram isso, né, cara? Exatamente. Lembra das aulas torturantes de aula de 3 horas? Meu Deus. Falas pequenas de até 18 minutos de alto impacto. Eles começaram a internacionalmente consolidar, trabalhar com palestrantes de grande relevância, Elon Musk, Brené Brown, Shonda Rhimes, Bill Gates e por aí vai. Barack Obama. E começaram a ter grande relevância. Eles pivotaram o movimento para ser algo totalmente digital. Antes eram só conferências e começaram a doar esse conteúdo de graça, online. Olha que... E eles perceberam que, na verdade, a sua função, eles chamavam Fundação Zeppelin, não era mais só produzir conteúdo, era, na verdade, democratizar o acesso ao conhecimento. Fazer com que qualquer pessoa, no lugar do mundo, independente de onde ele estiver, ele pode acessar um conteúdo que tem uma curadoria perfeita, uma curadoria científica exata, que vai com precisão te munir de informações para tomar decisões, para aprender, para se capacitar. E mudou a vida de tanta gente, né, João? E mudou a minha. E várias vezes. Eu conheço várias pessoas falando assim, quando eu tô desamparada... tem uma música que a gente gosta de brincar, não sei se você conhece aquele samba. Ontem eu demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. O que eu escuto de gente que assim, cara, eu tava passional por dentro, tava perdido. O TED me guia, né? E aí você tá lá, vendo isso tudo no YouTube. E eu, apaixonado pelas falas brilhantes que em 18 minutos conseguiam verdadeiramente mudar a vida das pessoas, eu comecei a pensar assim, será que existe uma forma de... Talvez eu um dia participar de uma conferência dessa, ou quem sabe até organizar uma conferência dessa aqui na minha região, na minha cidade, na minha faculdade. E eu descobri que o TED tinha uma plataforma chamada TEDx, que era uma plataforma que foi criada em 2010 com o propósito de democratizar o acesso aos palcos do TED, para fazer com que vozes locais fossem assim transpostas para o resto do mundo. O TED, ele tinha uma proposta de divulgar ideias, mas as ideias do mundo ainda não estavam sendo divulgadas de volta para a organização. Então o TEDx nasce com esse propósito de fazer com que pessoas brilhantes, como você falou no TED, tivessem palco internacional, um palco para fazer ecoar ideias que merecem ser compartilhadas. Carinhosamente chamado de TEDx. TEDx. É isso aí. Descobri que existia o TEDx e falei assim, pô, como é que será que eu consigo me inscrever nisso? Tava ali no finalzinho do 4º período, chamei alguns amigos da faculdade e falei assim, vamos tentar? Parecia uma coisa de outro mundo, né? Pô, vou tentar trazer o TEDx aqui para minha faculdade. Ainda não tinha faculdade de medicina que tinha o TEDx na época. Que legal. Aí a gente trouxe o TED para minha faculdade, a gente organizou um primeiro evento chamado TEDx Ciências Médicas, foi super bacana. Que para quem não conhece, né, Belo Horizonte tem duas escolas muito antigas, né? A Faculdade de Ciências Médicas, que eu acho que nasceu antes do que a Universidade Federal da UFMG. Não sei se isso é lenda. Nasceu perto uma né? da outra. Mas são escolas muito tradicionais e muito renomadas, né? E aí dentro das Ciências Médicas, então, vocês já fazem... Você conseguiu levar o TEDx para Ciências Médicas? A gente trouxe o TEDx, ganhamos uma licença, fizemos um evento dentro das Ciências Médicas. Cara, e esse momento foi um momento que mudou minha vida. Primeiro porque, mais uma vez, eu tive uma experiência precoce de liderança com uma grande responsabilidade agora. Era um evento que rodou quase R$100 mil. E, eu não tinha nem um pelo na cara. Ainda não tenho, mas na época era ainda menos. Falando sobre pelo na cara, meu parênteses rápido e TEDx, né? Você me lembra um pouco? Eu adoro uma passagem do Bill Gates, que é um cara que, além de inovador, etc., ele tinha uma fama, inclusive, de ser muito agressivo no sentido, se o Bill Gates entrar no negócio, os concorrentes temiam, né? Falaram, não mexe, senão que ele vai longe. Mas pouca gente fala, ele teve uma espécie de secretária muito importante na vida dele, não sei se você sabe disso. Não sabia. Tem, uma secretária executiva muito importante. Aí, às vezes, ela emitia um aéreo e mandava ele para algum lugar dos Estados Unidos. E aí falava para as pessoas assim, quando você chegar no aeroporto, procura alguém que parece que tem 16 anos. É ele. Então você falou de a história do Bill Gates. Pô, mas isso me persegue, cara, assim, frequentemente. Onde eu vou, as pessoas falam assim, você já fez 18 anos? Você pode tomar uma cerveja? Mas enfim. E fala dessa parte também, João, porque você falou de organizar,
um budget, né, como é hoje aí, de 100 mil reais. Sim. E, pô, na época Isso tudo, como é que foi? Porque não é brincadeira, né, Sim, cara? na época a gente tava em 2018, 2018, 19. E a gente tava... conseguimos reunir um time aí de mais ou menos 30 pessoas e conseguimos patrocinadores para acreditar conosco nesse sonho. E, cara, a gente teve que estruturar tudo. E desde captação de recursos a preparar organizacionalmente como um TEDx ia ser executado. E se você for para pensar, a qualidade de câmeras, o posicionamento de microfone. Pô, minha formação era em medicina, eu não sabia nada disso. Então, me colocar numa posição dessa me fez ter Ampliou sua consciência. E ter que aprender uma coisa diferente do zero. E, cara, no TEDx, o que me marcou foi que uma das falas... eu tinha uma professora chamada doutora Paula Távora, sou grata até hoje, virou uma grande amiga, mas ela tem uma história brilhante. Vale a pena assistir o TEDx dela. Chama Besourança, doutora Paula Távora. Vale a pena assistir. Ô, João, vocês devem ter feito o seguinte, porque olha só, cara, vai dar uma dimensão agora do TEDx, onde eu vivo e trabalho. Claro. Hoje eu passei a trabalhar com pessoas recentemente, mas eu só trabalhava com empresas. Sim. Hoje, sem exagero, tá? Em várias empresas que eu trabalho, sei lá, há 2 semanas atrás a gente estava treinando todo o time da Danone Brasil. Um TEDx chega a valer mais que o doutorado. Por quê? Eu queria que você comentasse isso. Quando eu fiz o meu TEDx, eu não procurei ninguém. Alguém me indicou. E é engraçado que foram com os alunos da UFOP. Uau. Que eles também cortaram dobrados, né? Tudo, né? Patrocinador, etc. Brilhante. E foi muito legal que eu fui indicado, eu fiz uma primeira entrevista de sondagem e eles ficaram de me dar a resposta. A resposta veio positiva. Mas aí teve uma coisa que mudou pra mim tudo, cara. A preparação que eles fizeram comigo. Porque quando eu fui falar, eu tava, claro, num tom muito professoral, instrucional. Acostumado a dar aula em cursinho. E com a maior delicadeza eles... Olha, Ari, o tom tá muito professor. Que bacana. E aí teve uma coisa que me marcou. Teve uma hora que eles me disseram assim... fala de uma coisa que qualquer pessoa possa fazer, realizar, porque senão fica intangível. Uhum. E aí eu terminei, era muito legal, eu mandava em Word o roteiro, eu gravava, mandava para eles faziam, era Skype na época. Que bacana, é exatamente assim. Teve um feedback final que foi decisivo. Que legal. Eles viraram e falaram assim, faz uma coisa generalizável. Aí eu ia terminar o TEDx assim... Então, você viu tudo que eu falei aqui hoje, você pode fazer também. E aí olha como é que é o cuidado. Eles falaram assim, Ari, cuidado aqui nesse final, na hora de generalizar, porque pode parecer panfletário que você está querendo vender sua consultoria. E a gente entendeu, você quer falar do seu coração que qualquer um pode fazer, mas não pode dar esse tom. Então, essa preparação do TEDx você acha que você vai contar disso mais pra frente, que eu sei que você se desenvolveu. Hoje eu sou, uma das minhas atividades, eu sou um storyteller profissional e eu também faço preparação de pessoas para falar. E conta um pouquinho, João, que esse cuidado do TED, cara, de preparar, de fazer, é muito importante. Como é que foi isso lá para você? Você também teve que fazer esse papel, fora a câmera, etc. Como é que é selecionar e cuidar das pessoas, né? Cara, gostei muito dessa sua fala de que às vezes um TEDx pode valer mais do que um doutorado. Mas por que isso pode ser verdade mesmo? O TED ele se preocupa, número 1, com o conteúdo. Tá. E eles têm um lema que é muito bacana. Content is the queen and king. O conteúdo é o rei e a rainha. Ou seja, a gente trabalha muito fact-checking, a gente confere se os fatos são verdadeiros, se aquela história é verdadeira e se a origem do que você quer trazer ele é realmente relevante e essencial. Isso por quê? Porque no final das contas, se você coloca uma pessoa para falar naquele círculo vermelho com um TEDx escrito lá atrás, vira verdade. Isso é muito perigoso. Então, a primeira coisa é tomar cuidado com o conteúdo. E o segundo é, sem sombra de dúvidas, a metodologia que a gente usa para construir uma fala TED Talk-like.
a gente tem que, número 1, fazer um conteúdo pequeno, até 18 minutos, que eles descobriram. Me fala 18 minutos, que é gente, o que da hora, o nervosismo que dá na hora. Que os estudos mostraram, né, na época que o TED criou essa regra dos 18 minutos, que era o tempo máximo que uma pessoa conseguia ter uma atenção focal em um subject somente. Então, primeiro é o tempo, mas a estrutura que o talk ele segue. A gente sempre começa com o que a gente chama de bait, que é o chamador de atenção, é o que faz a pessoa querer te escutar. Os 15 primeiros segundos a gente chama de golden 15 primeiros segundos, que a gente faz com que a pessoa saia daquele estado de pensar num problema ou tentar começar a responder uma mensagem no WhatsApp. Na hora que ela clica no vídeo, naqueles 15 primeiros segundos ela identificou se ela vai prestar atenção em você, se ela vai passar para o próximo vídeo, se você realmente merece atenção. Então a gente começa de forma forte. A gente evita começar: olá, tudo bom? Aqui quem fala é João Ineco. Eu sou médico. E isso, nesses 15 primeiros segundos, que é o momento mais interessante, eles gostam de falar assim: hoje eu matei o rei. Daquele minuto que você falou, hoje eu matei o rei, a pessoa já toma... Ela já quer entender qual que é o próximo conteúdo. E a gente, em cima dessa atenção, a gente traz uma estrutura de storytelling. Ô, João, mas uma coisa que está me chamando a atenção aqui, também criando uma dissonância cognitiva, os meninos que me chamaram, me ajudaram lá no TEDx UFOP, e tinha os benditos 18 minutos, que era aquela, ó, se passar de 18 minutos não sobe a plataforma. É isso aí. Mas eles não tinham... Me parece que você tem mais conhecimento sobre o TEDx do que eles. Faz diferença você ter um TEDx que você fez na faculdade, depois você vai falar do TEDx atual. Porque parece que você fala como diz o outro, você fala umas coisas aí que eu não tinha ouvido. Pô, que bacana. Mas onde você aprendeu isso tudo do TEDx, assim? Cara, o TED, ele preocupa muito, ele zela muito pela sua marca. Tá. E ele cria como se fosse steps para você conseguir organizar eventos que tenham, primeiro, menor significância, e depois ele vai te dando espaços para produzir eventos maiores e que tenham mais exposição. Tá. E para você conseguir essas licenças 1, 2, 3 e o Legacy, você tem... É uma licença mesmo? É uma licença. 1, 2, 3 e Legacy. Você precisa fazer um curso lá fora. No caso, eu fiz em Edimburgo, na Escócia. Foi super bacana, outra coisa que, sem sombra de dúvidas, mudou minha vida. E por que você foi pra lá? Você não quis fazer o TEDx de novo 2 vezes nas Ciências Médicas, não? Cara, essa história é boa. Mas então, estava na faculdade, fiz meu primeiro TEDx, conheci a doutora Paula Távora, que foi uma grande amiga. Ela deu o TED Talk dela, e assim que ela acabou, ela fala sobre a morte da filha dela, que descobriu um sarcoma gravíssimo de fêmur, eu acho. Infelizmente, ela morreu. E ela tinha 18 anos e ela teve que criar a esperança de... Ela brinca, besourância, porque o besouro... Você olha pro besouro, você não acha que ele voa, mas ele acaba voando. Olha. Então, ela teve a esperança com um besouro de voar mesmo lesada e de forma desengonçada como um besouro voa. Mas enfim, o talk dela vale a pena assistir. A gente acabou criando um relacionamento de amizade verdadeira. E em cima daquilo, passaram 3 meses depois do TEDx, ela falou assim: João, tem um congresso que vai ser referência aqui sobre point of care, que é o cuidado mais próximo do paciente, e a gente vai fazer um congresso sobre autoteste de HIV. Você quer apresentar a opinião acadêmica sobre autoteste de HIV, Ari? Eu não sabia o que era autoteste de HIV. Mas um comentário rápido para traduzir para a galera. É porque point of care é uma coisa muito legal, na minha opinião. Sim. Porque a gente teve uma época da medicina, isso está escrito num livro, daquele autor que escreveu O Físico. Agora, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, que ele escreve um livro sobre o médico. E ele mostra que, às vezes, o médico antigo, ele pedia, na Idade Média, etc., ele pedia, às vezes, para o paciente fazer xixi no local e ele ia examinar a urina diretamente no olfato. E tem lenda que fala que alguns médicos até colocavam na boca para ver se tinha hiperglicemia. A medicina foi centralizando, então ela era descentralizada, você ia na casa das pessoas. Sim. E aí foi centralizando, né? Grandes organizações, laboratórios centrais, e de repente hoje a gente vê um mundo, um exemplo simples hoje,
você pode fazer um autoteste de Covid em casa. Uau. Então, esse universo Pocket, dava para falar um podcast só sobre isso, Sim. né? Descentraliza, centraliza, descentraliza. É incrível. E aí você caiu nesse universo, e aí, para dar uma aula disso, como é que foi? Não entendi. Cara, e assim, eu ainda estava no quinto período da faculdade. O TED aconteceu, a Paula me convidou para falar nesse congresso, não tinha experiência nenhuma, eu nem sabia o que era autoteste de HIV, mas a Paula, que era uma grande amiga, confiou em mim essa oportunidade. Eu me muni de informações, comecei a estudar, ler bastante sobre o tema, fiquei 2 semanas me capacitando, virando noite, produzindo uma apresentação e cheio de coragem, enchi o peito e fui para a apresentação. Chegando nessa apresentação, a minha palestra seria sobre a usabilidade do autoteste de HIV enquanto ferramenta de saúde pública no Brasil, aplicação no Brasil. Na minha opinião, só para contextualizar, o autoteste de HIV é uma ferramenta que com ou sangue ou com a saliva, ele detecta se você foi infectado ou não pelo vírus do HIV numa janela imunológica, né, que é um tempo entre a infecção e o diagnóstico, entre 30 e 15 dias, dependendo especificamente ali do teste. Eu não sabia especificamente nada, mas estudei bastante e fui para a apresentação cheia de coragem. Estufei o peito, comecei a falar. Na hora que eu terminei, achando que eu estava falando super bem, começaram as mãos a se levantarem. E durante a minha apresentação, a minha opinião era de que o autoteste de HIV ele não era uma boa ferramenta, porque ele fazia com que a pessoa que tinha medo de uma infecção sexualmente transmissível, o HIV, ele se testava para o HIV e esquecia das outras. E não procurava um médico que poderia potencialmente o prescrever um teste para hepatite B, C, sífilis, etc. Podia atrapalhar a linha de cuidado. Exatamente. Eu, cheio de coragem, comecei a fazer minhas críticas, que o diagnóstico ele era não assistido, que a gente não conseguia acompanhar o tratamento desse paciente, que o paciente... E fui fazendo minhas boas críticas ao autoteste de HIV. Mal sabia eu que o criador da tira nitrogenada, que fez o autoteste de HIV, estava na primeira fileira. Eu terminando a minha apresentação, começaram as mãos a se levantar e o pessoal começou a detonar a minha palestra. Falar assim, olha, qual foi a metodologia que você usou para chegar nesses resultados equivocados? Por que você não citou o estudo que eu fiz em 2014 sobre esse mesmo tema? E assim, foi assim, eu fui destruído no púlpito. Na hora que eu tava descendo, ainda tremendo, com um papelzinho assim, eu lembro que chegou um cara de paletó cinza, um cara todo bacanão, cabelo grande assim, falou assim, olha, como que você chama? João. Ele falou assim, olha, meu nome é Vinícius, eu sou CEO da Ecodiagnóstica, eu tenho uma empresa que produz autoteste de HIV, eu acho que tudo que você falou aí tá errado. Mas se você tiver certo, nas críticas que você fez, eu quero ser a primeira pessoa a saber. Olha que interessante. Você quer fazer um estudo sobre autoteste de HIV? Eu ainda tremendo com aquele papelzinho assim na mão, falei, claro, por favor. Cara, você acredita que no 5º período ele me doou 300 autotestes de HIV, 300 autotestes de hepatite B, C e sífilis, 300 de cada, para eu conduzir um estudo. E eu, com esse monte de teste, saí correndo atrás de um professor, consegui uma professora, doutora super bacana, a doutora Luara, para me ajudar. E a gente foi testar a viabilidade do uso do autoteste enquanto ferramenta de saúde pública. Tivemos que ir para bordel, para conseguir pessoas para realizarem o teste. A gente ficou 2 meses dentro de todos os bordéis de Belo Horizonte. Testamos prostitutas, testamos usuário de drogas de ruas, que a UNAIDS, né, ela chama as populações-chave. A gente testou as prostitutas, moradores de rua, pessoas privadas de liberdade, são as pessoas que estão presas. Enfim, a gente conseguiu fazer todos os testes e chegamos na conclusão que sim, eu estava errado mesmo. O autoteste é excelente ferramenta de saúde e todas as coisas que eu tinha realmente apontado estavam 100% erradas. Mas, cara, que experiência gostosa, que experiência boa. Depois escrevemos um artigo e foi... Ô, João, mas olha que interessante, coisas da vida, né, cara? Ontem, pela Sinapse, a gente sustentou uma aula dialogada, que é uma das nossas metodologias, que discutiu exatamente o que você está falando, só que em NOLA, que a gente fala, América Latina, SOLA seria América do Sul e NOLA vai até a América Latina. E foi com uma médica
querida, mexicana, doutora Alicia, ela falou exatamente desse tema. Mas eu queria te contar um caso engraçado que talvez que eu me identifiquei. Claro. Quando eu formei, eu fiz neurologia na Santa Casa de Belo Horizonte. Que bacana. Que é, a gente pode dizer, né, João, a Santa Casa de Ciências Médicas são quase uma instituição só. Uhum. Uma parceria intensa, né? Em grosso modo. Aí, João, eu fui professor de cursinho, eu fui dar aula, já dava aula, e um dia, não sei se eu ouvi falar dele, se você o conheceu, o Dr. Atos Alves de Souza, um neurocirurgião da Santa Casa. Ele foi, na época, ele era como se fosse o coordenador das Ciências Médicas. Uhum. Acho que é o Gustavo Dyer, que está lá hoje. Sim, Gustavo. Gustavo. Foi meu professor. Gustavo, o discípulo do Atos. Querida. E o Atos, cara, uma vez, toda quarta-feira, tinha uma reunião do serviço que você apresentava uma aula. Pediram para dar uma aula de aneurisma cerebral. Ele tinha a segunda casuística do mundo. Pediram para dar uma aula de aneurisma cerebral. Peguei, como você, o livro, preparei aquela aula matadora, cheguei lá na frente, todo mundo do serviço junto, dei aquela aula arrasadora, né, cara? Eu terminei a aula, falei, agora, como acontecia no cursinho, né? Desculpa aí, né? Eu sou um grande professor. Cara, o Atos pegou um óculos e fez assim, ó. Ele fazia assim, ó. Eu terminei de falar, ele me olhou e falou assim: acabou de falar as besteiras? Porque, tal como você tem que tomar um cuidado do seguinte, às vezes, como você também já vi, é orador nato e tem o dom da fala, você faz a aula super bacana, mas às vezes ali vai ter um expert que você pode cutucar coisas que você não devia. Eu acabei ficando muito próximo do Dr. Atos, um gênio, tanto que lá no São Lucas, que é um hospital privado de Belo Horizonte, ele gostava muito que eu fizesse a parte de conversar com as famílias, né? Mas gostei de contar o caso junto com você, porque as pessoas acham que a gente só passa bons bocados, né? E não, né, João? E não, a estrada é essa. Sim. João, então vamos voltar. Você falou da parceria com a Paula, isso tudo maravilhoso, que lindo, ir pra rua. E aí? Aí fui pro TED. Tentei me inscrever para fazer esse curso do TED. Eu tinha organizado o primeiro evento TEDx Ciências Médicas e para ganhar uma licença para fazer o segundo evento maior, que pudesse captar mais recurso, que tivesse mais pessoas e que pudesse ser mais relevante, eu precisava de uma licença maior. E para conseguir licença maior, eu tinha que fazer um curso do TED. Tá. Na época, o curso, para participar de um evento TED, custava $5.000. Tá. E você tinha que ser selecionado. Eu não tinha $5.000 e eu não tinha sido selecionado. Aí, nesse momento, eu pedi para a faculdade. Olha, faculdade, eu acho que o TED pode trazer uma boa relevância para a universidade. Vamos tentar fazer isso, patrocina a viagem. Eu volto para cá e continuo organizando a TEDx Ciências Médicas. A universidade, naquele momento, falou assim, olha, João, não está no panorama estratégico da universidade crescer. O TED, do jeito que está ótimo, continua assim. Levei um balde de água fria, eu estava doido para aprender lá no exterior como preparar pessoas, né, curadoria de falas e gestão de pessoas Curadoria de fala e gestão de pessoas, muito legal. E acabei não podendo fazer esse curso porque a faculdade não ia ter o recurso e eu não tinha os $5.000. Aí já tinha tirado essa ideia da cabeça. 15 dias, 20 dias antes da data do curso, o TED lança um e-mail assim, para alguns organizadores da América Latina e fala assim, olha, tem poucos organizadores da América Latina que estão inscritos, a gente vai dar uma bolsa de estudos do TED, $5.000, passagem para uma pessoa da América Latina. Mas a gente quer que você escreva uma fala de alguém para a gente ver quem tem habilidade de escrita, produção de conteúdo, para ser selecionado para lá. A história pode ser de você, pode ser de qualquer coisa, pode ser uma história criada, mas é importante que vocês mostrem a sua habilidade. Cara, nessa época, eu falei assim, olha, eu já tenho, vou tentar escrever uma história. E essa época já era depois dessa história com a Paula? Sim. Então já tinha tido Paula? Já tinha estudo do HIV. Paula já tinha feito o estudo do HIV. E olha que interessante, por conta do estudo do HIV, a gente estava fazendo os autotestes nos bordéis
eu conheci uma moça... Você não tinha medo, João? Ué, o tempo inteiro, né? Mas eu conheci uma moça chamada Cida, que era presidente da APROSMIG, que era a Associação de Prostitutas de Minas Gerais. Olha. Uma pessoa que lutava pelos direitos das prostitutas, de ter acesso à saúde e tal. E conheci a história dela, e a história de vida dela era, assim, super interessante. E eu fui lá e escrevi um talk para a Cida da APROSMIG, escrevi em inglês, mandei pro Ted. O Ted adorou a história dela. Acabou me dando a bolsa. E com essa história, com a habilidade de escrita, me chamaram para ir para Edimburgo, na Escócia. Fui lá, fiz o curso do Ted. Quanto tempo dura? Cara, é um pouco menos de um mês, mas foi assim... É legal, João? Life-changing. Primeiro, o TED começa com a conferência do TED. E assim, tava Michelle Obama na conferência. Tinha os maiores pesquisadores do mundo. Assim, incrível. Você senta lado a lado com... Cada pessoa que você encontra assim, na esquina do TED é uma pessoa renomadíssima. CEOs de grandes corporações, enfim. E nesse momento, depois dessa conferência, eles te chamam para um backstage. Então você vê como que eles preparam os palestrantes, como que eles fazem a gestão das câmeras, gestão de pessoas, equipe, etc. E você fica ali dentro da organização. É super interessante. Não, incrível, cara. Incrível, incrível. Aí eu voltei para o Brasil. Depois, para quem tiver uma referência aqui, para quiser aprofundar, eu estou lançando meu livro, uma trilogia, o livro chama Um Jeito Diferente de Ensinar e Influenciar Pessoas. Bacana. O primeiro livro é sobre técnicas avançadas de moderação, didática e carisma. Então, ou seja, pequenos grupos e grandes audiências. O livro 2 é sobre comunicação 1 a 1, inspirada nos médicos que olham nos olhos. Nessa técnica, a gente vem da consulta centrada de Calgary e Cambridge, aquele protocolo de comunicação que médicos usam. Então, chama comunicação centrada na pessoa. Cara, a gente usa para times de venda, médicos, dentistas, Portugal, comunicação 1 a 1. E o terceiro vai ser sobre comunicação digital. Como é que você comunica com até 1 milhão de pessoas. Mas depois eu vou querer, o livro não está publicado ainda, está com a editora. Quero ter a sua opinião e para quem está ouvindo isso tudo, vale a pena ler o livro do Chris Anderson, né? As primeiras páginas, até a página 40, aquilo para mim é uma... TED, o Guia Oficial de Falar em Público. Aquilo até a página 40... e eu falo até a página 40 porque a gente indica às vezes livro, a pessoa, nossa, é obrigatório para mim, cara. Aquilo ali é muito interessante. Fechando o assunto TED, depois a gente pode voltar nele. E aí, João, você faz o curso, volta para o Brasil, você já tinha esse vínculo com a Paula? O que você fez? O que você arrumou aqui nessas suas andanças ainda na faculdade? Cara, que bacana. No TED eu tive a oportunidade de sentar do lado de um indiano. E eu escutei pela primeira vez ele falando assim, eu invisto em startups. Eu fingi que entendi, falei, que legal. Mas aquela palavra mágica que eu não sabia o que era, ficou na minha cabeça. Eu volto para o Brasil com 2 grandes metas pessoais. Primeiro, eu amei o TED, então queria continuar organizando o TEDx. Talvez agora, fora da universidade, criei o TEDx Belo Horizonte. E tinha uma outra meta pessoal, que era saber o que era esse tal de startup. E tentar descobrir por que aquele indiano ele era tão interessante e ele tinha essa palavra mística. Cheguei aqui, descobri, comecei a ler bastante sobre negócios, sobre agilidade, startup, e falei assim, não tem nenhum lugar na faculdade hoje que eu consigo entender sobre inovação, startups, etc. Falei assim, vou criar uma liga acadêmica para juntar pessoas que têm um interesse e quem sabe chamar pessoas incríveis, tipo o Ari, para trazer conteúdo pra gente, para trazer insights. A gente criou a liga, foi super interessante. Fui mentorado pela Paula Távora, que além de uma excelente patologista clínica, já era empreendedora, tinha 2 negócios robustos. Mas e a doutora Paula? Doutora Paula do TED. Olha como é que a vida... É pessoa. E em cima disso, a gente criou a liga e comecei a estudar Liga Acadêmica de Empreendedorismo e Saúde, LAES. Que legal. Aí criamos a liga e foi super interessante, né? Trouxemos pessoas e começamos a aprender sobre o tema. Em cima disso... E um parênteses rápido, assim, ontem eu dei um treinamento mostrando como que a partir de uma metodologia inovadora de uma banca de doutorado que eu vi, isso pode virar um novo produto e negócio. Sim. E muita gente não conhece, cara. Quando eu apresentei ontem, o pessoal do meu time me ajudou a preparar, dar os créditos pro Douglas, aquele livro, A Startup Enxuta, né? Uma bíblia,
é incrível como que até hoje as pessoas não têm noção do que é ideação, protótipo, MVP. É tudo ainda muito novo, né, João? E não existia, né? Vou dar também uma homenagem a ele, o HackMed, o Cauê. Então, que bom que essas coisas vêm acontecendo. E aí volta para você, montou a liga. Pô, exatamente. E assim, sem visão nenhuma de negócios. Na faculdade de medicina a gente aprende o limite anatômico dos órgãos, mas não aprende o que é um negócio, o que é um MVP, o que é um DRE, o que é um extrato, como que a gente analisa finanças e a viabilidade de um negócio. E a gente teve essa oportunidade de começar a dive deep nesses temas na liga. No meio desse tempo, chamei a doutora Paula Távora, que era a nossa orientadora, e falei assim, doutora Paula, você lembra daquele congresso que a gente fez, que eu falei que a autoteste de HIV era péssimo, não funcionava? E eles falaram que era, e depois a gente fez o estudo e mostrou que era bom mesmo. Pô, vamos abrir uma empresa sobre autoteste de HIV? Doutora Paula Távora, empreendedora como nata de essência, falou assim, João, é claro, vamos dar os próximos passos. Me juntei com outro amigo que chamava Fernando Lobo, que também faz medicina, que é um empreendedor nato também, tinha criado uma empresa de patinetes online, vendia online. Olha. Falei assim, Fernando, você sabe vender online. Paula Távora, você consegue nos dar ali informações sobre patologia clínica, viabilidade dos testes e tal. Vamos criar uma... E eu aprendi muito sobre autoteste de HIV. Vamos criar uma empresa de autoteste de HIV e tentar vender isso no Brasil? Porque existe sim uma dor latente no mercado que era se testar para infecções sexualmente transmissíveis. Ari, pensa, se hoje você quer fazer um teste para uma infecção sexualmente transmissível, você se expôs a um risco, você se constrange falando com o médico que você quer fazer um exame, você passa por um novo constrangimento social quando você vai executar o teste no laboratório, e você pode passar por um novo constrangimento social quando você vai tirar o resultado, se for presencial ou comunicar com o seu parceiro, amigo, enfim. Aqui em São Paulo eu fiz uma aula com ele outro dia também, um parênteses rápido, porque eu aprendi muito do Dr. Ricardo Dias, que é professor titular e finalista do Prêmio Jabuti como literato, e ele comenta um pouco desse constrangimento para ir em centro de referência. Como que não é simples, né? Cara, e a experiência é péssima. Né? E até mesmo quando você queria comprar um autoteste HIV, que a tecnologia já existia, ele só existia nas farmácias, ainda não existiam empresas que vendiam digital. E qual que era o constrangimento social? Nossa. Ele não ficava na gôndola. Então, quando você chegava na farmácia, falava assim, moça, você tem um autoteste de HIV? Ela, o quê? Autoteste de HIV? Então, gerava um constrangimento social que era um tabu que deveria ser combatido para fazer com que as pessoas tivessem acesso ao diagnóstico. E me juntei com o Fernando, com a Paula, criamos um e-commerce cujo propósito principal era conectar a pessoa que queria fazer o teste até o diagnóstico de uma forma fluida, digital e sem tabu. Criamos a Confi Kits Diagnósticos. Rampou, virou unicórnio, não? Quem dera, cara. E assim, infelizmente 98% das startups em saúde morrem logo antes ou poucas semanas depois do Product Market Fit. E foi o caso da Confi. A gente criou o CNPJ, fez parcerias com as fábricas nacionais, internacionais, conseguiu trazer os testes. Na hora que a gente go to market, começamos a vender bastante. O que é Product Market Fit para os ouvintes e tal? Product Market Fit é quando a startup ela tem um produto que é viável, né? Ela conseguiu atingir o estado de mercado e maturação de produto de que as pessoas querem comprar aquela solução. Tem uma regra super bacana de Product Market Fit que o G4 Educação traz, que eu acho que é brilhante, que é assim, se você fizer uma pergunta para o seu público e 40% das pessoas responderem que a sua solução, se ela parasse de existir, eles ficariam devastados, você atingiu o seu Product Market Fit. Então, essa métrica, a regra dos 40% é super interessante. A gente tinha acabado de bater o Product Market Fit, começamos vendas, eu lembro da primeira venda até hoje, que a gente fez na internet, o cara me ligou, enfim. Mas começamos a passar o Product Market Fit, chegamos a vender 28 testes, num valuation já expressivo. O Ministério da Saúde lança um programa chamado É Melhor Viver Sabendo, que doava autoteste de HIV em todas as unidades básicas de saúde e UPAs do Brasil. Hoje, se você for numa UPA ou numa unidade básica, você consegue sair com até 5 autotestes de HIV, que era o nosso carro-chave. A UPA de urgência, né? E a unidade básica, ambulatório e tal. Você consegue esses testes de forma gratuita. E a gente começou
lançou a portaria, a gente começou a ver os nossos testes fazendo assim, ó, caindo. Ô, João, mas isso é importante, uma coisa de ressaltar, né? Quem nunca jogou o jogo de startup, quando você joga, você ouve a primeira vez. Não, você vai ter que falhar. É meio romântico, né? Falha rápido e conserte rápido e tal. Mas assim, eu não conheço, eu conheço pouco. Para mim tem uma regra de startup que eu estou aprendendo no meu dia a dia. Hoje eu me divido em creator, com o professor Ari, consultor, que é a minha atividade principal, e co-founder da Synapse Academy. Uma plataforma que me sustenta. Foi criada em 2018, desenhei desde o código. Que bacana. Enfim. E eu tive 2 startups prévias, a Axon e a SmartD. Cara, eu acho que não tem jeito. Você tem que falhar a primeira vez. Não existe, cara. Claro que um outro vai ter, já é difícil. Então, é uma coisa meio romantizada, né? Sem sombra de dúvida. Não tem nada de romântico, é muito trabalho, é frustrante, cara, não é brinquedo não. E que bom que eu tive essa experiência e coragem de errar, porque foi com as experiências da Config Diagnósticos que eu ganhei maturidade e casca para executar várias outras funções que, né, a gente vai conversar hoje aqui. E aí? Mas aí então nós estamos lá. Qual que foi o próximo passo? Vamos dizer assim. Então abriu o Config Diagnósticos, era para dar certo, como diz o outro, mas só que não, né? E aí, seu próximo passo... Cara, aí depois a experiência com a Paula, apesar da startup não ter funcionado, ela foi tão boa, tão gostosa, a gente teve tanta sinergia que ela falou assim, João, olha, eu tenho uma empresa que já é muito consolidada, chama Inovimed Vaccine, que hoje presta serviço de vacinas e testes rápidos. Pô, por que você não trabalha aqui com a gente, fica um tempo com a gente, dando insights, melhorando? Acabei ocupando o cargo de diretor de estratégia da Vaccine. Me aproximei, entrei lá ajudando, ainda estudante, e começamos a ter resultado, foi super bacana. No meio desse processo, o Dr. Vitor Gadelha, né, que até já esteve aqui, fez uma fala incrível, né? Querido, né? Vitor Gadelha. Dr. Vitor Gadelha. Eles lançaram um programa na DASA chamado Jovens Médicos Inovadores, que era um programa de trainee / estágio, um programa para tentar pegar pessoas que ainda estavam dentro da graduação, mas queriam entender o mundo corporativo e trabalhar com gestão. O Dr. Vitor Gadelha me achou no LinkedIn, a gente depois começou a seguir no Instagram, a gente começou a criar um link de amizade. E para quem não conhece, é uma história muito louca, porque o Vitor, ainda na residência, ele bate um papo com alguém que chama para ele. Você quer ser o head de inovação do DASA? Olha como o mundo mudou, né? Era obrigado a fazer residência. Claro. Já no seu caso, tá mostrando, não é mais. Isso aconteceu com o Vitor, uma coisa inédita. Sim. Você ir num evento... Depois a história do Vitor é super legal. E quem quiser volta aqui no Consciente para poder ver. E que legal hoje você falar Dr. Vitor Gadelha como se ele já fosse um velho, né? E aí você conhece o Vitor. Pô, com certeza a fala dele merece ser escutada. Assim, né? Hoje você que está aqui nos assistindo, vale realmente a pena dar 2 passos para trás e assistir esse conteúdo aqui no Consciente. Porque a história do cara é brilhante. Mas aí conheci o Vitor. E nesse relacionamento que a gente criou de forma breve, ele falou assim, olha, João, tem um programa, Jovens Médicos Inovadores da DASA aberto, se inscreve, acho que você vai passar, vai ser incrível. Me inscrevi, acabei sendo um dos selecionados, e lá na DASA a gente tocou um programa de inovação chamado de POC, né, que são provas de conceito. A gente convida startups que estão no ecossistema da DASA para apresentar suas soluções. A gente tenta selecionar boas startups que são maduras, que têm roupagem e aplicar soluções dela no dia a dia da DASA. Acabei selecionando uma startup chamada Neomed, que tinha uma solução chamada Cardia. Ela já tinha um bom relacionamento com a DASA pelo um prévio produto chamado Octopus. E a Cardia, né, era uma solução de inteligência artificial para diagnóstico de eletrocardiograma. E em cima dessa startup, a gente começou a implementar num hospital chamado Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro. Olha. Cara, tivemos um resultado super bacana, conseguimos trazer receita navegada e bons critérios assistenciais para aquela POC. Acabei ganhando uma visibilidade e fui contratado depois na DASA, né? Legal. Hoje formei medicina. Você formou? E agora eu estou lá como consultor de inovação, consultor médico de inovação
dentro da vice-presidência de hospitais. Então, assim, ou seja, virou colega do Vitor. Não, o Vitor é o chefe do meu chefe, do chefe do chefe, tô brincando, mas Vitor é um grande líder e hoje, é uma honra para mim tá junto com ele lá na DASA. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo, quem não é do mundo, às vezes, da tecnologia, é um dia que vir em São Paulo, ir no Cubo. O Cubo é um prédio que o Itaú mantém, tem as mantenedoras, tem a estrutura toda complexa, etc. Né? Tem andar de EdTech, de Agrotech, etc. E os dois últimos andares de EdTech, né? De Health Tech, de saúde. E a última vez que a gente foi lá, fui com uma pessoa que trabalha comigo, inclusive, o Douglas, que eu citei em outro momento. E o Vitor naquele dia não estava, cara, super acolhido pelo time dele, que mostra tudo. Então, assim, para quem não conhece esse ecossistema, um dia vir ao Cubo e entender o que acontece lá é fundamental. Cara, e que experiência boa o Cubo, né? Interessante que se você quiser falar com a Accenture ou com o Itaú ou com a DASA, com qualquer empresa relevante, eles têm uma área de inovação lá. E aquele neon, né, do serendipidade, que era um conceito que ainda nem existia, nem muito comum no Brasil, serendipity, né? É aquilo, né? Como o Steve Jobs falava, o Steve Jobs era meio agressivo, mas coloque rochas batendo numa máquina de lavar louça, de lavar roupa, uma pedra vai limar na outra e vai dar bom. Então aquilo ali, e depois de tomar chopp lá no final, nós vamos ter que ir caminhando pro fim, porque a história, nossa, vai dar outro podcast. E aí você formou, aí fez sentido. Então você hoje é presidente e organizador do TEDx BH. Sim. Entendemos seu papel de consultoria dentro de programa de inovação médica da DASA. Sim. Só que você hoje falou que a sua atividade core é o Incor Minas. Que história é essa? Porque depois eu vou te fazer uma pergunta final, senão o pessoal que está nos bastidores vai falar assim, esse podcast acho que vai até amanhã. Hoje a sua atividade principal você é CEO do Incor Minas. Conta um pouquinho disso. O que hoje então é seu core? Do que você faz hoje já com o CRM na mão? Ari, há um ano e meio atrás, o ex-ministro da Saúde, Queiroga, lançou umas portarias que mudaram a forma da cardiologia intervencionista hemodinâmica funcionar. E junto com a crise do contraste médico, fez com que essa área toda implodisse. A gente teve uma grande crise dentro da cardiologia intervencionista hemodinâmica. Esse grupo super consolidado... Porque usa contraste é uma coisa potencialmente que traz muito risco, né? Exatamente. A gente passou por uma crise grave e esse grupo chamado Incor Minas, que na época tinha 3 hospitais, estava passando por uma grande dificuldade de gestão, não só das contas, mas da eficiência operacional da organização. Naquele momento, durante a crise, eu ofereci uma proposta de consultoria estratégica, preço de banana, mas para criar um relacionamento, porque eu vi que ali tinha um grande potencial. Os sócios fundadores eram excepcionais médicos e a equipe assistencial tinha um grande potencial. Naquele momento eu ofereci uma consultoria, acabei criando um bom relacionamento. Cara, a gente mudou a gestão em saúde, a gente triplicou o faturamento, cortou o uso de contraste médico pela metade, conseguiu organizar OPME, que é órteses e prótese-materiais especiais, de forma extremamente mais eficiente, voltando a viabilidade para o negócio. Nesse momento, eles gostaram tanto do meu serviço, falaram assim, olha, a gente não tinha uma gestão profissional e acho que você tem hoje o que precisaria para ocupar um cargo de liderança aqui, e acabaram me convidando para hoje assumir o cargo de CEO da organização. Hoje a gente está consolidando uma tese de crescimento, somos 3 hospitais, mas já estamos comprando o 4º. Que legal! E até 2027 vamos ter 7 hospitais. Nossa, incrível, incrível. Como diz o outro na gíria, é um foguete, né? Tá com 25 anos. Porque eu acho que 2 coisas finais aqui para a gente poder tratar. A primeira é para onde você está indo? Para onde você vai, né? Se agora esse é o João aqui de 25 anos, CEO do Incor Minas, TEDx BH, DASA. Eu gosto muito de falar, às vezes, João, de um jeito que eu vou perguntar para você, que é assim. Quando eu peço, às vezes, alguém para apresentar, eu falo assim, apresenta rapidinho quem você é fazendo um front to. Então, o meu front to é assim. Quando me pergunta, se apresente, Ari, eu falo assim, eu sou Ariovaldo, Ari, eu venho de Barbacena, onde eu me formei médico e professor de cursinho, passei por uma longa trajetória
como neurologista, cefaliatra, mas criei a Sinapse, uma empresa que é a minha dedicação principal. Entrei também no mundo de startup, etc. Mas para onde que eu vou? O meu sonho é ser empreendedor serial. É adquirir independência financeira e ajudar pessoas que têm ideias. Eu adoro essa coisa de pegar empreendedores e poder agir. É para onde eu quero ir. Então é meu front to. O seu front, que você já falou. Mas e seu to, João? Você está indo para onde? Nascido curioso por essência, como a gente hoje conversou aqui, e com vontade de conhecer o mundo, descobri o meu propósito na medicina. Com o tempo, né, falando ainda do meu from, com o tempo eu percebi que para conseguir gerar soluções efetivas em saúde, a gente precisava de boa gestão dentro da área da saúde, da medicina, etc. Por isso eu comecei a me capacitar em gestão em saúde, e é esse o meu tio. Eu quero conseguir gerar impacto através das boas práticas de gestão, administração dentro da área da saúde. Seja por intermédio da Incor ou pelo TED, divulgando ideias que merecem ser compartilhadas. Sem sombra de dúvidas, no final do dia eu quero conseguir gerar impacto na vida das pessoas. Muito legal, João. E aí, para você deixar um recado final, eu queria que você comentasse o seguinte. Muita gente me pergunta como eu faço para conseguir um TED, né? Para fazer um TED. Eu tenho um certo contato com o pessoal do TEDx São Paulo. Na verdade, foi um contato pontual no evento que a gente teve junto. Enfrentamos em épocas de pandemia. Sim. E eu sinto, pelo menos aqui é um recorte que eu vejo cada vez mais, eles contam de um caso de uma cardiologista que fez uma coisa no Facebook que foi legal. Eles foram convidar essa cardiologista a fazer um TED e ela, como assim eu não sei falar em público? E eu acho que o TED está caminhando para um negócio, pelo menos nesse nível, que é muito legal, que é pegar histórias genuínas, não necessariamente de palestrantes tarimbados. Excelente. Porque o palestrante tarimbado, ele já tem palco, ele faz muita coisa, e é legal de pessoas contando histórias genuínas. Só que as pessoas me perguntam, Flori, como é que faz, como é que funciona, etc. Eu confesso para você que eu não sabia dessa estratificação. Então acho que um recado final aí para a câmera, para você se despedir, João, é assim, para todas essas pessoas que pode ser um adolescente que queria fazer, um jovem, um estudante, alguém que já é dono de empresa. Sim. E aí, qual é o caminho das pedras? Que dica que você deixa para esse tão sonhado TEDx? Aí já vou pedir para você dar uma dica e depois se despedir, que aí eu também aqui agradeço. Excelente. E a gente depois tem que fazer uma segunda rodada com 3 a 5 horas. Como é Ari, no Flow. Meu querido, é difícil talvez trazer dicas de como se preparar para uma grande performance, como por exemplo o TED. Mas o que eu queria trazer hoje para você é que, sem sombra de dúvidas, existe uma metodologia por trás e que qualquer pessoa que com dedicação e método e acesso ao conhecimento consegue executar e performar uma palestra TED Talk-like com maestria. Primeiro passo, acho que uma dica aqui, sem soltar panfletos, seria, claro, conhecer pessoas que, como a Ari, estão trabalhando para capacitar pessoas, né? Conhecer pessoas brilhantes como a Ari e se capacitar com eles, né? Tentar entender como ele executa esse passo a passo metodológico. E se você ainda tem interesse, né, para se inscrever como palestrante de um evento do TEDx, o TEDx Belo Horizonte, ele tem um evento que chama Open Mic, que ele escuta pessoas da população que ainda não tem panorama midiático. Ele acontece anualmente e, junto com o TEDx Belo Horizonte, vários outros TEDx fazem isso também. Então é só buscar essas palavras-chave, Open Mic e o TEDx, que você tem interesse de um dia potencialmente performar. Mas é aquilo que a gente falou, né? Content is the king and queen. Conteúdo é o rei e a rainha. Então, primeiro, tenha ideia, limite isso, tenha certeza que essa ideia ela tem fatos embasados em evidência e conteúdo excelente. O resto, a meta e as métricas de performance, elas podem ser aprimoradas com pessoas incríveis aí como o Dr. Ari hoje conosco. E, obrigado por me receber. Tem sido uma honra aqui hoje estar com você nesse podcast. E eu fui entrevistado, mas acabei aprendendo tanto com você hoje nessa conversa. Cara, obrigado. João, olha, falta palavras para agradecer. Na verdade, eu vou falar para o público, eu queria devolver para o público o seguinte. O objetivo do podcast do Consciência, o Consciente, é ampliação de consciência.
E se você estivesse aqui no estúdio com a gente, você ia ver assim, primeiro, senso de propósito, né? Frequência vibracional de alguém que tem bom coração e quer o bem. Então isso, né, tá posto. Mas eu acho que acima de tudo o que eu vi aqui hoje é como uma mente brilhante causou aqui no estúdio, o pessoal que está por trás, uma certa irradiação mesmo, uma certa iluminação. Então, obrigado, João. Sem dúvida foi um dos episódios que assim ampliou a minha consciência. É uma mente de luz. E mesmo que você esteja distante, não esteja aqui com a gente hoje, veja... Vamos resgatar essa questão humanística. Olha do que um ser humano é capaz. Não precisa a gente ter medo da inteligência artificial, não. O machine learning de verdade está na cabeça de gente igual você, João. Parabéns, obrigado. E tomara que, pessoal, se você curtiu aqui, quer indicar alguém para o podcast O Consciente, o faça. Eu confesso que agora que eu ainda estou um pouco ainda, como diz o outro, estupefato. Com 25 anos, vendo aqui já os seus seteiros, é muita coisa boa. E eu senti isso em você também, João, uma última coisa, que eu chamo de piedade, ou essa coisa, cara, que o médico, se ele perder, se você perder a empatia com o sofrimento do outro, isso também é o que me move, assim, sabe? Isso em você é muito genuíno. João, obrigado demais, é diferente demais. Pessoal da técnica que está aqui por trás, vendo tudo, sentindo o rolê aí. Gente, mais um episódio para conta. E, gente, tudo de bom e obrigado pela audiência. Obrigadão. Falou, João.